capítulo 19, verso 25. Jó, capítulo 19, verso 25. Eu vou, esses últimos 2 domingos do ano de 2025, eu quero trazer 2 palavras sobre novos começos para você. Então, hoje eu vou falar sobre uma parte, semana que vem eu falo sobre outra parte. Amém? Sobre novos começos. É um tempo de recomeçar. Amém? Deus abençoe vocês. É um tempo de recomeçar. Toda vez que você faz um aniversário, você termina um ciclo para dar início a um novo ciclo. Assim é a terra. Então, nós temos verão e primavera, que é um ciclo de frutificar. O outono, o ciclo da terra descansar. O inverno, da terra se renovar, para que na primavera ela comece a brotar os novos frutos. É ciclo. Então, ou seja, as estações têm 3 ciclos, 3 meses. Você tem um ciclo de anos, Cada ano é um ciclo que você termina e inicia outro ciclo. Ou seja, você tem a possibilidade de viver o algo novo ou viver o velho ciclo do passado, reviverar aquilo que você não viveu. Quando você fica falando de coisas que você não conquistou no ano que vem, você começa a dizer, você não vai viver o novo. Você está preso no ano velho, você está preso ao que você perdeu. Você precisa entender o seguinte, que aquilo que você não conseguiu conquistar em 2025, porque não era para você conquistar. Amém? O que você deve fazer? Chorar? Não. Simplesmente você deve sacudir a poeira, olhar para frente e produzir. Não ficar dizendo eu perdi, eu não... Porque quando você diz isso, a sua palavra tem poder. Você prende-se ao velho ano. Então, ao invés de você caminhar para frente, você caminha para trás. Você está em 2026, mas vivendo em 2025. Amém? Amém, gente? Vamos lá. Diz assim o texto: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Pode se assentar. Vocês estão aqui, gente? Muita gente viajando, glória a Deus por isso, que bênção, que o pessoal tenha uma boa viagem. Então, entenda algo que eu vou falar para você. Daqui a alguns dias, no nosso calendário gregoriano, se fecha um ciclo. Do dia 31, se fecha um ciclo para o início de um novo ciclo. Esse novo ciclo, ele tem novas respostas, novas oportunidades, novos começos. Então, cada vez que o ano acaba, aqui nós da igreja, eu, os pastores e muitas pessoas que já têm feito curso de cura, que já têm entendido, nosso ano não acaba agora. Nosso ano acaba no mês de março. Inicia-se entre março e abril, que é na Páscoa. Então, nosso ano começa-se na Páscoa. Mas, como vocês ainda, muitos de vocês não entendem, eu vou usar o nosso calendário que você está habituado com ele. Então, acabou o ano. Poxa, muitas coisas eu não consegui. Muitas coisas não deu tempo de fazer. Acabou. O que não deu para fazer? Põe uma pedra, acabou. Não deu. Não vai ter como você voltar. Não tem como você recuperar. O que você deve fazer? Ir para um novo tempo. Ah, mas eu gostaria muito de ter conquistado. Então o que você faz agora? Aprimora o projeto. Aprimora o desejo. Foca mais. Pensa mais grande.
Talvez você pensou tão pequeno que Deus disse: não, o que eu tenho para entregar é tão grande, que eu não vou entregar a ele esse ano, eu vou preparar ele, porque crente, quem é crente aqui diz amém? Crente não perde, diga comigo, crente não perde, ou ele cresce, ou ele aprende, não tem perca para a gente. Você aprendeu no meio da dor, então você aprendeu alguma coisa, não é perca, não é prejuízo, é aprendizado. O problema é que tem gente que vive repetindo de ano, mas tudo bem, vamos abafar o caso, porque não aprendeu, cabeçudo. E aí vai ver ciclo de repetição. E você note que não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com você. Amém, gente? Hoje eu não espero muito glória a Deus. Talvez seja aqueles que entenderem o contexto da palavra, vão dar glória a Deus e aleluia, vão sair daqui edificados, preparados para viver novos começos. Mas quem não entender, talvez vai sair do mesmo jeito e fazendo figuinha, pulando onda, comprou a roupa branca já para chegar o ano novo. Querido, deixa eu te explicar algo. Não adianta você se vestir de branco se o seu coração está preto. Não, preto não, gente. Preto é preconceito, desculpa. Seu coração está sujo. Vamos lá. Jó declara isso: o meu Redentor, o meu Redentor, o meu Redentor. Vou contar até 3, você vai gritar bem alto: o meu Redentor vive. Amém? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu vou te explicar a Bíblia hoje, resumidamente, facinho. Vou te explicar o começo e o fim de todas as coisas, amém? O livro de Apocalipse para você, vou te explicar. Ficou claro para você? Você vai entender o que eu estou falando, você vai entender tudo, tudo no começo. A Bíblia vai dizer que Jesus é o Cordeiro mudo, que foi sacrificado desde a fundação do mundo, certo? Beleza, você já entendeu isso. Então vamos lá. Levítico capítulo 25, do verso 23 em diante, vai falar sobre o remidor. No hebraico a palavra é Goel. Goel é o remidor. O que é o remidor? Deus é tão sutil e tão tremendo nas suas características que, quando uma pessoa empobrecia, perdia, e ela tinha uma dívida, ela dava a sua terra para pagar a dívida. E se a dívida fosse tamanha, grande demais, e a terra que ela tinha não fosse o suficiente, ela se dava como um escravo. Então, para pagar a dívida, ela tinha que trabalhar por um período de tempo para aquela pessoa, para quitar a dívida. Então, o cobrador ia até a casa. A gente teve vários textos. A viúva que ia perder os filhos porque estava devendo, o marido lá do profeta de Eliseu, que morreu. Então, a lei do remidor, livro de Esther vai falar sobre isso também. Remidor, Boaz, o remidor de Noemi, não de Esther, porque Esther não era uma hebreia, Esther era uma estrangeira, mas ela entra. Então, quando se devia, o que acontecia? Eu não tinha dinheiro. O dinheiro que eu tinha, eu dava em uma terra. A terra não supria, eu ficava como escravo. Quanto tempo? 6 anos. No 7º, havia um período de libertação. E 49 anos, entrava o jubileu, também um tempo de zerar. Geralmente, o judeu é o tempo de Yom Kippur, que é o tempo do perdão, dívidas pagas. Então a pessoa trabalhava para pagar aquela dívida, então ela perdia. Porém, se essa pessoa que perdeu a terra, que estava devendo, tivesse um parente próximo de sangue, seria primeiro, segundo, terceiro grau, e esse parente decidisse pagar a dívida, esse parente é chamado de remidor. Então ele ia lá e falava: quanto que meu parente deve? Então eu vou resgatá-lo. Então ele pagava a dívida como um resgate, certo? Então ele dava o dinheiro e resgatava
aquela pessoa que estava ou escravizada ou a terra da pessoa. Então esse conceito é de remissão. Por exemplo, no caso de Noemi, ela vai para uma terra estrangeira, é a terra de Moab, se não me engano, e lá ela perde o marido e os 2 filhos, e aí fica as noras que não são hebreias, e aí ela vai voltar para a terra dela, e quando ela chega lá, ela não tinha dinheiro, ela ficou pobre, ela perdeu quem sustentava, ela perdeu tudo, ela vendeu tudo, o marido dela, Abimeleque, vai para outro lugar e perde tudo, e quando ela volta humilhada. Então agora ela vai pedir esmola, só que ela entendia da lei do remidor. O que ela faz? Ela manda Ruth, desculpa eu falando Esther, Ruth, e catar espigas no terreno de um futuro remidor dela, que era Boaz. E aí toda a história você sabe que Boaz chama Ruth, e aí Noemi aconselha ela a deitar nos pés de Boaz, tipo seduz o cara e tal, e Boaz então assume a remissão de Noemi. E aí o primeiro filho, que seria o filho de Boaz e Ruth, é dado a Noemi como uma remissão, porque ela foi envergonhada. Quantos estão aqui, diz amém? Então entenda, quando Deus fez a terra, geralmente naquele tempo fazia-se 2 escrituras. Quantas escrituras? Da mesma terra. Uma escritura era selada e a outra era uma escritura aberta. Então a escritura selada ficava na mão de um juiz, de uma autoridade. Então, ou seja, eu comprava uma terra, certo? Então eu compro aquela terra. Então a escritura aberta fica nas minhas mãos, e uma escritura selada fica na mão de uma autoridade, que é o juiz, certo? Então eu sou o dono da terra, me feito 2 escrituras, uma escritura selada e uma escritura aberta. A escritura aberta fica nas minhas mãos, a escritura selada fica nas mãos do juiz, da autoridade. Quando o Senhor fez Adão, Ele entregou a escritura aberta na mão de Adão, e a escritura selada ficou na mão de quem? Dele. Só que o que acontece? Adão peca e perde a terra. Para quem? Para aquele que é o cobrador do pecado. Quem é o cobrador do pecado? O diabo. Então a partir de então, a escritura aberta vai para a mão de quem? Do diabo. Porque Adão perde o direito, tanto que ele foi expulso do jardim. Essa expulsão é a perca da legitimidade de direito da terra. Então a partir de então, a terra passa a não pertencer ao homem, passa a pertencer àquele que tem a escritura aberta por legalidade, direito legal. Porque entenda que o âmbito espiritual funciona como um tribunal. Por mais que a gente seja filho, regras são regras, princípios são princípios. Quantos estão aqui, diz amém? Estão entendendo, gente? Então vamos lá, vou pegando meu raciocínio, daqui a pouco você dá glória. Então Adão perde o direito. Para onde vai a escritura aberta? Para a mão do diabo. Aí Deus, ou o homem, ou o universo diz: nós queremos de volta. Aí o diabo diz assim, sabendo que por causa do pecado nenhum homem poderia morrer sem pecar, ele diz: eu devolvo a escritura, ou seja, eu entrego a escritura para um remidor, se esse remidor morrer sem pecar. Era impossível, porque ele sabia que nenhum homem viveria sem pecado. Então ele pede algo impossível. Ele diz: eu devolvo a escritura da terra para esse remidor. Se esse remidor, eu não quero dinheiro, eu quero sangue, eu quero uma vida. Então para comprar essa terra de volta, eu quero uma vida. A terra que eu falo tem a ver comigo e com você. Amém?
Porque a palavra Adão vem de Adamar, vem dizer de terra, humanidade, terra, tá? Por isso que Eclesiastes capítulo 12 vai dizer: e o homem volta ao pó, e o espírito volta a Deus. Nós viemos da terra. Então quando fala de comprar a terra, não fala dessa terra que a gente pisa, fala de mim, Então todas as vezes que a gente peca, esse direito legal estava na mão de quem? De quem possuía ela. E quem controlava ela? Era o diabo. E como que se poderia conquistar a terra de volta? Tinha duas formas. A primeira, tinha que morrer sem pecar. E a segunda, tinha que adorar. Tanto que quando ele leva Jesus ao alto do pináculo, ele diz assim: se você me prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos da... Porque a mim foi entregue, Lucas vai dizer isso, foi entregue a ele, por quem? Pelo homem. O pecado trouxe pobreza, a pobreza trouxe um cobrador, e o cobrador tomou aquilo que era legítimo. Então o diabo diz: precisa de um remidor. Amém? Amém, gente? Aí escuta, só que poderia acontecer da seguinte forma também: se o remidor viesse e falasse: não, eu pago o preço, é o sangue, eu pago o preço. Então aquele cara que tinha, aquela pessoa que tinha o direito de controlar, dissesse: tudo bem, você paga, mas eu não quero devolver. Então o remidor agora se torna um vingador. Amém? Então ele vem como remidor. Então ele chega lá e diz assim: ó, eu vim resgatar um parente meu, eu vim pagar a dívida dele, eu vim remir a terra, eu vim conquistar, perdoar a dívida dele, para trazer ele a liberdade. Aí a pessoa que tem um direito da liberdade daquela pessoa diz assim: tá bom, você pode pagar, mas eu não quero devolver. Então o remidor agora ele tem o direito de não vir mais como remidor, ele vem como vingador. Amém? Vamos lá. Tá claro aí para vocês, gente? Vocês estão aqui, gente? Estou explicando Gênesis e Apocalipse numa pregação só para vocês. Então a Bíblia toda está contando isso, tá? Está contando isso. Então olha lá, alguém que tem o direito da terra, e alguém que agora apresenta-se numa manjedoura. Eu ouvi o Raik dizendo: tudo que Jesus teve não foi dele. A manjedoura, a casa, ele viveu mais na casa dos outros, o jumento, aonde fez a ceia, nunca foi dele. A cruz do Calvário também não era dele. Mas quando ele disse: tetelestai, está consumado, o preço foi pago, eu e você passamos a ser dele, porque ele não morreu por carro, não morreu por casa, não morreu por dinheiro, ele morreu por mim e por você. Isso é forte. Olê, não tem como não lembrar de você, filhão. Então escuta, o remidor fala assim, o devedor, o cobrador diz assim: eu devolvo, me adora. Jesus diz o quê? Somente a Deus adorarás. Então se você não me adora, então você tem que não pecar e morrer por eles. Beleza? Jesus morre na cruz, certo? Morreu na cruz. Então agora nós fomos redimidos. Somos redimidos. O que é remissão? Perdão, diga perdão. Então aquilo que pertencia, que estava na mão do diabo, que era a escritura aberta, agora está na mão de quem? Ô gente, está aqui?
Pedro vai dizer que ele desceu à região baixa e tomou a chave esta chave é a escritura aberta. Amém? Então ele toma, só que o cobrador diz: eu não abro mão, eu quero ainda eu quero essa terra chamada homem, porque a mim me pertence. Então agora o remidor, aí vamos lá para Apocalipse. Então toda a Bíblia está contando isso. Gênesis, Adão perde a carta aberta, a escritura aberta para quem? O diabo. E o diabo passa a torturar a humanidade, cobrar uma dívida. Então o pecado é a legitimidade que dá ao diabo o direito de exercer a autoridade daquilo que seria meu e seu. Aí Jesus vem, e aí o diabo diz: você não precisa morrer, eu devolvo a escritura, mas se você me adorar. Aí o diabo fala, aí Jesus fala: só vou adorar o Pai, não tenho negócio com você. Então o diabo diz: então você vai ter que morrer sem pecado. E literalmente ele morreu sem. Então agora ele tem direito. Por isso que depois da ressurreição ele diz assim: todo poder é me dado no céu e na terra. Então tudo que o diabo está fazendo agora não é porque é dele, é porque ele está resistindo para sair. Vou repetir porque você não entendeu. A tua vida, tua família, teu dinheiro, tua saúde, teus sonhos estão livres. Foi remido. Você é livre. Você é filho. Foi devolvido a autoridade. Pastor, mas por que não acontece? Porque aquele que deveria sair fora continua no lugar dizendo: é meu. Pastor, quando ele sai? Quando eu entendo que ele já não tem mais direito. E quando eu entendo que ele não tem mais direito, eu paro de pedir e passo a ordenar. Não, acho que não entendeu o negócio. Eu vou trazer mais assim. Eu paro de pedir e passo a conquistar. É meu. Não, o pessoal não está entendendo o negócio aqui. Deus tira o povo. Vou trazer mais assim para leigo. Deus tira o povo do Egito. Deus disse para Abraão: Abraão, tudo aqui é teu. De quem que era a terra? De Abraão. Abraão representa eu e você. Tudo é teu, beleza? Então Canaã era de quem? De Abraão. Diga: Canaã é minha. Só que o povo fica 400 anos no Egito. E aí Canaã, como o povo que era dono da terra estava escravizado, Canaã, outra pessoa ocupou. O fato dele ocupar pertencia a esse povo? Os amonitas, os edomitas, os filisteus, os moabitas, os sidônios e outras coisas mais, os cananitas, tudo estava lá ocupando uma terra que não era deles, porque quem pertencia à terra estava onde? Escravo no Egito. E agora Deus tira o povo do Egito, e aí Deus leva para o deserto e mostra Canaã. E qual foi a ordem de Deus? Qual foi a ordem de Deus para o povo? Ele falou: compre, peça ajuda, mora de favor. O que ele disse? Ah, não. O que eles disseram, pastor? Não, nem os pastores estão animados hoje, gente. O que eles disseram, pastores? Olha lá, não os pastores. O que ele disse aqui, o povo? Me ajuda a pregar. Conquista. Então, qual foi a ordem? Deus poderia falar assim, ó: mato todo mundo e coloca.
essa estrutura que o diabo coloca. Ele diz assim: vocês não podem, porque quem habita aqui é muito gigante, nós somos mais fortes do que você. Mas faça como Davi. Quem é esse aí para levantar-se contra o exército do Deus vivo? Foi isso que Josué e Caleb entenderam. Deus disse que a terra é de quem? É dos filisteus? É dos cananeus? Ou a terra é nossa? Então vamos levantar e vamos conquistar. 2026 é tempo de conquistar território. Ordem de Deus: levanta, conquista. Cutuca teu irmão e fala assim: levanta e conquista. Para de pedir para Deus aquilo que Ele já te entregou. Mas o diabo, porque até você saber disso, o diabo te aprisiona. E ao invés de você conquistar, você fica pedindo, perdendo tempo pedindo. Olha quanto tempo você passou 2025 pedindo. Ah, Deus, me dá a casa, me dá salvação, me dá isso e aquilo. Se eu entendo que o meu remidor pagou o preço, e quem é isso? Presta atenção. Paulo e Silas estão presos. Paulo e Silas preso. Aí à meia-noite o que eles fazem? Canta. Por que eles cantaram e não reclamaram? E não pediram libertação? Porque não existe cadeias para quem já tem mentalidade livre. Porque o estado que eu estou hoje não define quem eu sou amanhã. Eu posso estar com os pés amarrados, eu posso parecer com as mãos amarradas, mas enquanto a minha mente tiver liberdade, eu vou cantar e vou adorar ao nome do Senhor Jesus. Agora escuta, o que aconteceu? Eles começam a cantar. Gente, a gente sabe que tem um cântico, um agudo. Qual é o décimo, qual é o nível que quebra uma taça, Davi? Canto lírico fala que dependendo da frequência consegue quebrar uma taça. Eu tenho certeza que Paulo e Silas não era cantor lírico. E olha que cantou para estourar correntes e quebrar cadeias. Não está falando de cadeia pública feita de tijolo, nós estamos falando de cadeia feita de concreto, de pedras. Mas à meia-noite eles cantam, e a Bíblia diz que há um terremoto. Parece que foi só na cadeia, não foi na cadeia, foi na cidade. Por quê, querido? Aquele que diz eu sou dono, ele está mentindo. Quem é dono é o Senhor. Então quando aquele que não quer sair fica, eu não saio, mas o adorador começa a adorar, o remidor se torna vingador e estremece o lugar e diz: solta o que é dele, solta o que é meu, solta o que é meu, não te pertence. Prepara para dar glória, gente. Estou aquecendo. 8 horas já, hein? Agora escuta. Escuta. Jesus morre. Paga o preço. O diabo saiu? Não. Ele continua. Então o remidor passa agora a ser vingador. O remidor, que era para dizer, ó, sai pacificamente. Ah, eu não vou sair, tudo bem. Por isso que, quando João vai dizer de Jesus, ele vai dizer assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, habitou entre os homens, ele era a luz dos homens, e todos aqueles que estavam em trevas, viu a grande, e ele diz, e todos aqueles que o receberam deram o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, ou seja, ele é o nosso parente,
remiu, nos trouxe para a maravilhosa luz, vai mudando através da pessoa do Espírito Santo a nossa mentalidade. Querido, entenda o seguinte: todo mundo recebe o Espírito Santo, mas quem tem entendimento recebe por dentro e por fora, que chama revestido de poder. Tem gente que só tem dentro, mas aquele que entende tem dentro e fora. Amém? Aí vamos lá. Aí o diabo está fazendo a arruaça. Ele está fazendo a arruaça até o dia que você tem entendimento. Aí você chega dentro da tua casa e não fica assim: Senhor, limpa a minha casa, Senhor, salva meu filho. Não, você chega dentro da tua casa, abre as portas, faz assim: sai. Quando eu falo que tem gente que tem dentro e não tem fora, a Bíblia vai dizer o seguinte: que quando alguns discípulos lá dos sacerdotes, filhos dos sacerdotes, viram uma mulher endemoniada, chegaram lá e falaram assim: eu te conjuro tu em nome de Paulo e de Jesus de Paulo. A mulher endemoniada diz assim: eu conheço o Paulo, conheço quem é Jesus, mas não conheço vocês. Deu um couro neles, ele saiu pelado. Porque quem não entende isso, vai tentar se meter o louco e vai perder. Mas quem entende, ele não tem medo de cara feia, ele não tem medo de dificuldade, ele não tem medo de porta fechada, ele não tem medo do inferno, ele não tem medo das provações. Ele sabe o seguinte: onde eu cheguei, tem que sair todo mal, em nome de Jesus. Quer um conselho? Quem quer um conselho? Coloca meu Pix aqui. Não diz que conselho não se dá, se vende. Quer um conselho? Não pinta a tua casa não. Não troca de móveis não. Porque não adianta pintura nova, móveis novo com mentalidade velha. A casa está nova, mas a mentalidade velha continua a mesma coisa. Bonito que nem sepulcro caiado, bonito por fora, mas vazio por dentro. Deus quer te trazer vida por dentro, e tudo do lado de fora vai ser renovado. Entenda o seguinte: por onde o rio de Deus passar, onde havia a morte, vai frutificar novamente. Quer um conselho? Ao invés de você pintar a tua casa, abre todas as portas, janelas, pega teu filho. Mas meu filho é demoniado, não tem problema não. Fala, vai orar hoje, todo mundo vai orar nessa casa. Cada um vai orar pelo cômodo. Dá uma vassoura para uma vassoura para outro, uma vassoura para outro. Unge as vassouras, unge o rodo. Fala, hoje a gente vai fazer uma faxina espiritual dentro dessa casa. Filho, quando você estiver dentro do quarto, limpando o seu quarto, fala assim: vai saindo todo mal, todo mal. Esse quarto pertence a Jesus Cristo. Fala, sai. Porque não adianta entrar no ano novo com um demônio velho dentro da tua casa, meu querido. Então diga comigo: hoje o demônio vai ter que sair. E às vezes vai sair até gente com demônio. Faz parte. Porque tem gente que não é libertado na hora, vai ser libertado depois. Entendeu? É assim, ó. É meu. É meu. É meu. Aí quando a gente vê essa coisa, fala: nossa, isso é soberba demais. Como diz, é bíblico. Se eu sou remido por Jesus, a terra é dele e eu sou co-herdeiro com ele, então tudo que Jesus tem é. Então eu não peço, eu me apro. Ano que vem, entra naquele carro, sem dinheiro, entra lá, fala: eu quero fazer o test drive. Vou repetir para você: ano que vem, para de ficar pesquisando, vai lá na concessionária e não vai ver carro velho não, vai ver carro novo. Entra lá e fala assim: eu quero fazer um test drive no carro. Aí quando alguém perguntar: mas quanto você tem de entrada? Fala assim: eu tenho um investimento. O investimento, você sabe, é no céu. Porque eu só domino aquilo que eu piso, aquilo que eu toco. O carro só passa a ser seu quando você entrar dentro dele. Enquanto você não entrar, o inimigo está dizendo: é meu. Mas quando você tem consciência, diz: eu pisei, eu toquei, é meu.
mesma coisa. Vai lá, experimenta. Eu sei que teve gente que não veio para o culto hoje para assistir jogo do Corinthians, gente. E vocês estão vendo fogos, tem gente já querendo dar glória a Deus só porque o Corinthians deve ter feito gol, né? Tem gente que foi no banheiro para ver quanto está o resultado, hein? Cuidado que você vai montar no cavalo de São Jorge e vai rapidinho para o inferno. Ó, o telefone está tocando, é urgente. O que foi? O William foi ver resultado, pastor? Não faz isso não, pastor. Pastor William foi ver resultado do jogo, gente, na hora da administração. Acabou comigo agora. Acabou comigo. Estou arrasado agora. O pastor foi ver. Ah, foi 2? Eu vi que sumiu alguns pastores aí mesmo. Ô gente, eu tenho que pedir perdão, porque se meus pastores foi ver jogo, você está livre para fazer isso aí também. Aqui é assim, gente, papo não tem coisa não. Mas vamos lá. Só que deixa eu te falar. O tempo que esse camarada intruso governa, ou tenta governar, ou tenta dominar, está chegando o fim. Vamos lá. Lembra que Daniel, acho que se eu não me engano no capítulo 8, ele vai ter uma visão. Ele diz assim: eu vejo um ancião de dias, que é um homem velho, chegando em um determinado lugar e pegando um livro. Lembra que tinha a escritura aberta e a escritura selada. No livro de Apocalipse, eu estou te explicando, já estou chegando no final da mensagem. E se você não der glória, gente, depois disso, se não entender a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 1, vai dizer, vamos lá, põe aí na tela, Gu. É o Gu que está aí? Põe na tela, Gu. Apocalipse, capítulo 5, verso 1. Lembra? Ele vinha como remidor. Mas como o cara não quer sair, agora ele vem como vim. Então, Jesus, que era remidor, que nos comprou, agora ele vem como nosso vingador. É por isso que o texto da palavra de Deus diz assim: nessa peleja não tereis que pelejar. Coloca a mão no ombro do teu irmão e fala assim: você está brigando por quê? Essa briga não é mais tua, é do teu vingador. Entrega na mão dele, deixa ele te vingar. Paulo vai dizer: irai-vos, mas não deixe que Deus faça justiça, porque agora Jesus para nós é advogado, para nós é nosso irmão, para nós é salvador, mas para o inferno ele é vingador. Olha que top, olha que top. Gente, isso aqui é tremendo. Ó, tô terminando, você já entendeu. Vamos lá. 1, 2, 3. Calma, eu volto de novo. Vamos lá, vai. Se você não sabe ler, você fica só balbuciando, tá tudo certo. Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Quem está sentado no trono? O juiz. Quem é o juiz? Deus. Vamos lá, vírgula, vai. Que livro que é esse? A escritura da onde? Da terra. Então, a escritura aberta estava na mão de Adão,
passou para a mão do diabo e retornou para a mão de Jesus. Mas não é das Escrituras? Então, para ter legitimidade, tem que abrir uma e tem que abrir. Vamos lá. Verso 2. Também vi. Desculpa, vai. Verso 3. Ora, ninguém. Aí o resultado, porque a gente não é a mesma coisa da gente ficar desesperado. Verso 4. E eu verso 5. Ponto. Quem assistiu Chaves aqui? O Chapolin Colorado. Ó, e agora quem poderá? Eu falo isso para você não esquecer. Aí eu vejo o ancião se levantando e dizendo o quê? Olha para o seu irmão, diga para ele: está chorando por quê? Está reclamando por quê? Se você tem Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Está chorando? Tá chorando porque João, José, você tem Deus que cuida de você e jamais te esquecer. Thaís, Ele sabe de
Era para ter morrido, era para ter desistido, era para ter perdido, porque aquele que achava que tinha direito legal dominou a tua vida até Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Ele abriu o livro e agora ele vem vingar eu e você. Não toca naquilo que é meu, não mexe naquilo que me pertence. Tá chorando porque se você tem um bem e cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te fazer que Ele está cuidando. chega. Você vem aonde Diga um basta hoje. chegou. Tô saindo dessa situação hoje. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Chegou meu tempo, Deus. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tem corrente nas minhas mãos, tem corrente nos meus pés. Olha para a mão desse irmão, vê se tem corrente nas mãos dele, vê se tem corrente nos pés. Tem não? Então fala para esse irmão: você é livre, sua casa é livre, você vai viver a totalidade de Deus. O diabo não tem poder de roubar aquilo que Deus conquistou para você. Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém? Amém, gente? Coloca o tema da minha ministração aí. Você pode ser profeta na vida de alguém? Você vai profetizar na vida de 3 pessoas aí, tem novos começos para você. Profetiza isso aí, tá chorando porque tem novos começos para você. Ó, bata a poeira do pé, ó. Chega!
servir outra religião, escuta, quando a gente servir outra religião, dia 2 de novembro, dia 1º de novembro, era dia de finados. E aí geralmente os mais velhos, minha avó dizia isso, quando você ia lá no cemitério, você ia lá acender a vela, fazer o quê? Quando chegava em casa, minha avó dizia assim, ó, lava a sola do teu sapato para não trazer terra de cemitério para dentro da tua casa. Então deixa eu te falar, 2025 já era. Não traga 2025 para 2026. Chega na tua casa hoje, bata a poeira de 2025 e entra em 2026 louvando ao Senhor. Eu não entendia muito, gente, quando a gente falava de sapatinho de fogo. Eu não entendia, eu falava, Deus, o que tem a ver o sapato de fogo com o dom de língua? Agora eu entendi. Toda vez que a gente dá lugar, a gente está batendo a poeira dos prejuízos passados e como marcha de guerra, vivendo o novo de Deus. Então deixa eu te dar um conselho, deixe o menino rodar. Vamos embora, feliz da vida. Aposta, vem orar aqui abençoando a igreja, que o velho cansou. Quarta-feira nós não teremos culto. Agora domingo estamos firme e forte aqui com a segunda ministração de novos começos. Não perca. Tá chorando porque se não pode, o pessoal se escandaliza, gente, depois de uma palavra dessa. Glória a Deus. O homem terminou cedo, hein, gente? Meu Deus, tá liberto mesmo, hein? Saiu da frequência de Cronos mesmo, hein? O roubador de tempos, de energia. Olha aí, ó. Glória a Deus. Vamos agradecer? Aplauda o Senhor. Vamos agradecer o Senhor, porque o novo ciclo está estabelecido nas nossas vidas. Novos começos para minha casa, para a sua casa, para a glória de Deus, amém? Senhor, nós queremos te dar graça, Senhor, nesta noite, Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. E nós aprendemos aqui, Senhor, que o Senhor está escrevendo um novo ciclo, uma nova história nas nossas vidas, Deus. E tudo que estava paralisado, já caiu por terra, porque o sangue de Jesus nos fortalece todos os dias. E nós vamos guerrear na unção de Dan, Pai. Neste mês profético de Tevet, Pai, nós entramos, Senhor, numa atmosfera de adoração a Senhor, tendo a certeza de uma paternidade resolvida no Senhor. E Cronos não irá nos paralisar em ciclos de repetições, Senhor, porque hoje nós aprendemos, já não somos mais o mesmo. E que essa unção do Senhor, Pai, reverbere nas nossas vidas, aonde nós estivermos, Pai, no meio dos nossos familiares, Pai, que nós venhamos assim reverberar a unção, Senhor, fresca, que venha direto do trono do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém. Tome posse, querido, desse novo ciclo na vida de vocês, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça consoladora do doce Espírito do Santo esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Dê o seu melhor aplauso.